Leila? Quem traiu? Merece perdão? Lucy, é algo delicado, né, esse tema. Então, só quem está passando pelo processo que pode decidir. Então, no meu ver, todos merecem uma segunda chance, mas a depender de quantas chances você já deu para essa pessoa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vai depender muito do como é essa relação, do que essa pessoa entende como contrato, do que essa pessoa entende o que é um casamento para ela, o que é um relacionamento para ela, porque cada um tem uma cosmovisão, cada um tem uma forma de interpretar e cada um veio de uma família de origem e de repente aquele que tem o hábito de fazê-lo, ele acha natural e na família dele era natural, era provando que ele era um cabra macho, que ele era um homem. Então, existem várias culturas, vários tipos de entendimento. Então, isso é algo muito delicado, é algo que a gente precisa entender de fato como cada indivíduo que chega e senta ali, né, no nosso consultório para entender a relação. O que eles entendem sobre isso? O que é para o outro? Então, é, partindo desse pressuposto, a gente tem aí uma resposta, mas assim, fica um pouco, né, assim, bem difícil de responder. É verdade. Cada tipo de pessoa, dentro do aspecto que diz respeito à personalidade, o perfil temperamental, a cultura familiar, como esse cérebro também está, porque às vezes a pessoa pode estar com a imunidade ali psicológica, emocional mais baixa, mais delicada, e essa pessoa pode precisar de um tempo diferenciado da outra. Então, indiferentemente das relações no que a gente pensa que o outro pode respaldar para mim, eu tenho que entender que se eu fui o causador dessa dor, dessa ferida no outro, porque eu também estava ferido, é porque geralmente quem trai também está ferido por algum motivo, eu preciso entender que cada pessoa tem o seu tempo para ressignificar, cada pessoa precisa se permitir se acolher nesse tempo e que todas essas conexões cerebrais juntas em andamento a partir do fortalecimento das técnicas que, em especial na terapia de casal, a gente trabalha. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela poderia ressignificar uma traição em 6 meses, a depender, com a terapia de casal, para fazer com que esse processo seja mais leve, menos conflituoso, ela pode diminuir esse tempo. Olha a importância também da terapia de casal nesse processo de ressignificação dessa traição, dessa ferida. Então, nesse sentido, Leila, mediante as experiências ali que você também colhe no consultório, o perdão ele acontece rápido? Você, o perdão vai depender de cada pessoa. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem uma forma de absorver tudo aquilo, toda aquela informação. Você tocou no assunto aí da questão do temperamento. Então, cada pessoa tem um temperamento. Assim, o melancólico, por exemplo, ele demora um pouco mais para processar. Então, tudo que vem para ele é mais intenso, ele sente mais. Então, vai demorar. Tudo vai depender do temperamento de cada um. Então, é uma questão assim que a gente precisa entender esses processos. Então, e além do que? É uma dor muito grande, né? É uma quebra de estrutura, é uma quebra de confiança, é uma quebra de contrato, é um rompimento. Então, a pessoa ela está fragilizada nas suas emoções, está em caos. Então, cada pessoa vai demorar. Eu sofri um acidente faz um pouquinho de tempo e levou um tempo, um processo para que a ferida ela pudesse reconstituir, para que ela pudesse cicatrizar. Ainda não cicatrizou, eu entendo. Eu estou passando na pele quanto demora a cicatrizar uma ferida, algo que foi rompido, algo que foi quebrado, porque de repente, uma traição, algo cai ali, né, no seu colo e você, nossa, não estava esperando isso e é um impacto muito grande, né? A Lucy tinha dado um exemplo no início quando a pessoa ela sofre um arranhão, a outra quebra a perna em 3 lugares,
cada pessoa é uma forma que ela vai reagir. O impacto para os dois talvez seja o mesmo, porém a forma do processo da cicatrização é diferente para cada um. Muito bom, Lila. E quando a gente pensa nesse aspecto que diz respeito ao perdão, o que significa perdão? Você está perdoando pelo outro ou por você? Porque você não perdoa pelo outro, você perdoa porque você precisa estar bem com você, porque você está machucado, porque você está ferido. De certa forma, essa lesão emocional que causaram em você precisa ser cuidada. E nesse processo de cuidado, nas fases do luto psicológico, você vai requerer se autoacolher muito. Quando você estiver na fase da negação, com inúmeros pensamentos intrusivos, esse desconforto intenso, imagina o impacto disso no corpo de uma pessoa, no cérebro de uma pessoa. É muito intenso. E aí, diante dessas fases, a revolta aqui, que seria a segunda fase, revoltada com o mundo, com a vida, às vezes com a gente mesmo, revoltado com o sistema, revoltado com a sociedade, revoltado até às vezes sem ter nada a ver, achando que você foi a culpada de ter sido vítima ali daquela situação. Próxima fase, que seria a barganha. Se eu melhorar aqui, de repente eu não vou ser mais traída, ou se eu fizer isso aqui, de repente vou melhorar como pessoa. Então você vai tentar barganhar ali para diminuir essa dor que você está sentindo na fase de depressão, onde pode ficar reclusa, com muita tristeza, muito choro, desmotivada, desanimada, não querer sair para lugar nenhum, não querer ver ninguém, ficar aquela pessoa mais chata, aquela pessoa mais reclamona, mais exigente. Então, tudo isso pode fazer parte desse processo até chegar aqui na aceitação, que é a última fase. Entenda que a prioridade nesse processo deve ser também você que foi ferida, você que sofreu, você que é vítima. A outra pessoa precisa de ajuda? Se ela reconhecer, vamos buscar terapia, vamos tentar fazer com que evolua nesse processo até chegar onde se precisa.